Sabe o que é interessante? Esses dias eu li um livro que não é cristão. Muito bom o livro, eu gostei. Chama Morra Sem Nada. E o cara fala, um cara riquíssimo, ele fala pra gente fazer um cálculo de forma que quando a gente morrer, a gente tenha gastado tudo que a gente tem. Só que o gastado tudo que a gente tem a ver com gastar comigo, mas também gastar com os outros, gastar com instituição filantrópica, gastar com hospital, dar herança para os meus filhos. Por quê? Ele traz uma reflexão que eu achei muito interessante. Aconteceu lá nos Estados Unidos, uma mulher de 85 anos, acho, morreu e ela deixou uma herança para a filha dela, acho que de 6 milhões de dólares. E a filha não sabia que ela tinha todo esse dinheiro. Aí foram entrevistar a filha dela, né? A mulher que morreu tinha 80 e poucos. Foram entrevistar a filha dela. E aí, filha da mulher, você, o que você achou aí de ganhar todo esse dinheiro, hein? Toda essa herança? E ela falou, olha, claro que eu fiquei feliz. Pô, ganhar 6 milhões de dólares? Fiquei muito feliz. Mas eu fico triste porque eu não sabia que minha mãe tinha todo esse dinheiro. Hoje eu tô com 66 anos. Uau! Eu passei a vida na pobreza. Uma privação. Não tive uma casa decente. Meus filhos estudaram em escola ruim. Ela não podia ter ajudado antes, inclusive para eu desfrutar esse dinheiro com ela? Sim. Pô, eu nunca viajei com a minha mãe. Por que ela não usou esse dinheiro pra gente viajar junto e conhecer ela? E aí ele traz essa reflexão sobre como muitas pessoas ficam com esse papo de herança. E eu trago a reflexão para quem está em casa. Você... O que você já está fazendo de bom com o seu dinheiro? Você vai esperar daqui a 20 anos morrer para deixar a instituição para o hospital? Pô, os caras estão morrendo hoje. A mesma coisa da escola. Sim. Eu vou esperar, não, quando eu morrer, eu vou doar todo o meu dinheiro para construir escola na África. Tá, se eu morrer daqui a 40 anos, vai ficar 40 anos sem escola lá? Né? Então, quanto mais eu faço, eu e a minha esposa, é fato. Quanto mais eu aumento minhas ofertas, mais entra dinheiro. Por que muitas vezes o crente não é generoso? A pessoa em geral, por que a pessoa não é generosa? Porque ela está sempre com falta de algo. E por quê? Por causa da propaganda, por causa do marketing, porque ela tem uma mentalidade fraca, porque ela não lê livro, né? Então, tem um livro interessante do Morgan Housel, que ele chama A Arte de Gastar Dinheiro. Ele traz muita reflexão legal. Aí, uma delas ele fala o seguinte, olha que interessante isso. Fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos e na pesquisa eles viram que a década de 1950 era a década onde os norte-americanos viviam mais felizes. Olha aí. Aí ele começou a pensar, né, os antropólogos, os caras aí, por quê, né? Tinha acabado a guerra, Segunda Guerra, mó perrengue, um monte de crise. Aí eles perceberam, né? Por que a década de 50 o pessoal vivia tão feliz? Porque veio a guerra, destruiu muita coisa, todo mundo começou praticamente do zero e todo mundo tinha as mesmas coisas. Olha a comparação. Então ele olhava para o cara do lado, tinha uma casinha e um carrinho. Então você é feliz, é que nem eu passei uma semana lá com o pessoal do sertão, né? Cara, eu vou te falar, mano, é inacreditável isso, Edu. Os caras numa pobreza miserável, os caras felizes, mano. Os caras então, felizes e vivendo. Que não tem a ver com dinheiro. Muitas vezes esse desespero por querer sempre ter mais, por querer sempre olhar o outro. Tanto que aí no livro ele fala, né? Qual que é o problema dos nossos tempos? Antigamente, eu me comparava com o meu vizinho da esquerda, da direita, da frente e de trás. Hoje, com a internet e a rede social, todo mundo é meu vizinho. É importante. E aí uma frase que ele fala nesse mesmo livro, né? Sobre impressionar os outros. Quando a gente para de querer impressionar os outros, a gente diminui a quantidade de desejos que a gente tem. Interessante. E quando a gente diminui os nossos desejos, aumenta a nossa satisfação com aquilo que a gente já tem. Louco isso, que legal. né? Então, que legal. Aí voltando, por que o pessoal me chama de escasso? Porque eu não ligo para ostentação mesmo. E para mim é até bom, porque senão não conversaria com o meu público. É muito bom esse livro, meu. Vou fazer um resumo em janeiro dele no meu canal. A Arte de Gastar Dinheiro. Muito bom o título, hein? Muito. Aí duas coisas legais aqui ele fala, né? Primeiro, é sinal de imaturidade
você achar que as outras pessoas têm que gostar da mesma coisa que você gosta. Sim. E, por outro lado, também é sinal de imaturidade quando você não gosta de alguma coisa, julgar quem gosta. Por quê? Cada um gosta de gastar do jeito que quer. Ele até dá um exemplo. né? Ele até dá um exemplo. Por que, se você gosta de churrasco, você gosta de comida italiana e eu gosto de sushi, tá tudo bem. Ninguém enche o saco. Nossa, mas você tem que gostar de sushi, você não pode gostar. Não, tá tudo bem. Agora, aí ele faz a reflexão, né? Por que quando é sobre a forma de gastar dinheiro, as pessoas querem padronizar? Entende? Criar uma referência, uma régua, né? Se você tá prosperando, Duda, você tem que ter um Porsche. Não, não tenho. Por quê? Porque isso não me dá prazer. Sim. Ele dá um exemplo, exatamente isso que você está falando. Ele dá um exemplo de um cara, que eu não lembro o nome dele agora, mas é o cara que criou o Duty Free, que é aquele negocinho que tem no aeroporto para você comprar as coisas sem ter que pagar imposto. O cara era bilionário, rico pra caramba. E ele doou em vida 99,9% do dinheiro dele, e lá no livro fala que ele pegou 2 milhões para ele e a esposa, comprou um apartamento modesto, tinha um carro modesto, e aí foram entrevistar ele. E fala, cara, pelo amor de Deus, por que você fez isso? Pô, meu, você tinha bilhões de dólares, você podia estar morando em Beverly Hills, você poderia ter uma coleção de Ferrari. Aí ele fala, quando eu uso o meu dinheiro para ajudar pessoas, eu fico feliz. Quando eu uso o meu dinheiro de forma que não é para ajudar as pessoas, eu não fico feliz. Olha. E ele descobriu o que deixava ele feliz. Eu não gosto muito desse papo de escassez, porque se a gente for analisar pelo que os coaches falam, né? O que é escassez? É quando você não quer dar um passo além na sua vida. Tipo assim, você comprou um carro X, agora compra um de 2X. Você tem uma casa de 1 milhão, queira ter uma de 5. Se você tem uma empresa de não sei... Cara, se você for ver, Jesus não se preocupava com isso. João Batista não se preocupava com isso. Madre Teresa de Calcutá não se preocupava com isso. As pessoas mais incríveis que eu conheço na vida não têm mansões nem nada de luxo. Então, eu acho que é meio vazio, porque acaba entrando nesse negócio de você entrar num círculo que não tem fim. Pega o meu exemplo. Eu tenho uma HR-V. Tem um monte de gente que me julga. Nossa, Duda, você tem um carro de 110 mil só? Você poderia tranquilamente ter uma BMW X1. Só que se eu comprar a X1, vão falar, pô, Duda, mas por que você não tem uma X6? E se eu comprar a X6, vão falar, pô, Duda, por que você vai morar em Cajamar em vez de morar na Alphaville? Se eu morar na Alphaville, poxa, Duda, mas por que você não mora lá no condomínio dos ricos, lá que eu esqueci o nome agora? Sempre vai ter encheção de saco. Então, aí entra uma outra frase de um livro muito legal chamado Almanaque de Naval Ravikant, que é um dos caras mais gênios do mundo, aí, investidor, ele é indiano e tal. Ele fala, viver para atender às expectativas da sociedade é a verdadeira inimiga da paz de espírito. Boa, ou seja, ele está falando, se você quer ter paz de espírito, não se preocupe com o que vão pensar de você. Vive o que te é importante, o que te dá prazer e alegria. A Arte de Gastar Dinheiro. É do mesmo autor de um outro livro que também é muito bom, chama A Psicologia Financeira. Legal, bom nome. Esses 2 livros são muito bons dele, não é livro cristão, é incrível. E se eu puder indicar um livro cristão, tem vários bons, né? Mas eu gosto muito desse, A Economia do Reino, do Mateus Ortega, que é um brasileiro cristão. O cara é genial, já trabalhou com o Banco Britânico, com a ONU, faz projeto em tudo quanto é lugar aí. Simples pra caramba. Tem outros livros, mas esse eu gosto muito, A Economia do Reino. Porque ele, usando perfis diferentes na Bíblia e perfis diferentes de grandes homens de Deus, tipo John Wesley, Lutero, Calvino, ele mostra como existem perfis diferentes de pessoas com relação ao dinheiro. Então, por exemplo, tem gente que quer ser muito rica para poder ajudar muita gente. Mas tem gente que não tem essa ambição. Tem gente que fala assim, Deus, eu quero ter a minha vidinha aqui e continuar ajudando com o que eu posso aqui sem ter esse crescimento. Tem gente que gosta de ajudar com assistencialismo. Tem um livro que eu gosto, chama Os Axiomas de Zurique. É um livro meio polêmico, mas ele fala algumas coisas bem interessantes. Ele fala sobre como, primeiro, é o que você falou, não tem como prever, porque se a gente soubesse, todo mundo ficaria rico.
né? E ele fala sobre como algumas instituições, e inclusive algumas brasileiras, eles fazem isso. Vou dar um exemplo. Fala, pessoal, eu sou aqui da instituição XKJ e seguinte, ó, esse ano aqui, vamos falar aqui, ó, as cripto que vai dar bom. Criptomoeda JX, JK, 2L, T3 e 29. Aí ele fala 5 criptos. 4 criptos dá ruim e uma dá boa. E ele vai fazer o quê? Que a gente falou? A gente não falou que a cripto 29 ia dar bom? Olha aqui, ó. Vem aqui, compra o nosso curso, que aqui a gente... Aí o que o cara fala? O cara sempre vai falar só o que ele acertou. Sim, E ninguém vai falar o que errou. Ô, galera, quero pedir desculpa aqui, a gente falou 5 cripto, 4 cripto deixaram você bem mais pobre, só uma, né? Então... Não vai. Eu gosto de pensar que, assim, a gente, pensando em cenário Brasil, a gente tem que equilibrar o otimismo de achar que as coisas aqui vão ficar muito boas com o pessimismo de achar que as coisas podem ficar muito ruins. É que nem, por exemplo, né? A gente tem que ser otimista a ponto de investir, mas tem que ser pessimista a ponto de ter uma reserva de emergência. Prudência, né? Prudência. Então, sempre, independente do cenário, se é direita, se é esquerda, se é minha avó, se é quem for, diversificação. E é um princípio bíblico. Então, eu gosto da ideia de diversificar meus investimentos de renda fixa, diversificar meus investimentos de renda variável, diversificar a moeda, diversificação cambial. Por exemplo, tem gente que fala, Duda, eu estou diversificando, hein? Eu tenho CDB, tenho uma grana no Tesouro Direto, comprei ações do Banespa, comprei fundo imobiliário da empresa tal. Não, beleza, você está investindo, você está diversificando nos tipos de investimento. Só que tudo que você tem está em real. Interessante. Que é uma moeda que não para de desvalorizar desde 94. Perde poder de compra absurdamente contra a inflação, né? Então, vamos pegar um exemplo. Vai pegar Argentina, Venezuela, Grécia. Teve vários países aí que tiveram um problema. Na África também teve país que teve um problema grave com a moeda deles. Então, imagina que tem um problema com o real. Não importa se você tem CDB, LCI, LCA, o que quer que seja, você vai se lascar. Então é importante a gente ter sempre uma parte dos nossos investimentos em algo que não está atrelado ao nosso país e ao nosso governo. Então aqui entram criptomoedas, entra Bitcoin, entra dólar, entra ouro. São ativos que, sabe, se der ruim aqui, pô, eu tenho uma grana lá. Mas se der ruim lá no Bitcoin, eu também tenho grana no CDB. Se der ruim nesse banco, eu tenho grana no outro banco. Então, eu gosto sempre da ideia de diversificação. Eu acredito no Brasil, mas eu não sou louco de investir só no Brasil. Legal. Entende? Tipo, esse é meu lema. Então, eu tenho um percentual da minha carteira em cripto, em dólar, dolarizando, mesmo porque é prático hoje em dia você ter dólar, você vai sair por aí afora, né? Você passa já no cartão ali, já desconta. Você pode investir num tesouro norte-americano, fazer várias coisas. Então, eu sempre prefiro a ideia da diversificação. Agora, o que vai variar é o perfil da pessoa. Se a gente tem 3 perfis, né, para quem não sabe, de investidor. Primeiro, é o conservador, é a pessoa que é medrosa. O problema não é você ser medroso, o problema é você ser burro. Entende? Boa. Né? Tipo assim, Duda, eu sou medroso. Tudo bem, então você vai estudar sobre renda fixa e vai deixar o dinheirinho lá na renda fixa, comprar uns dólarzinhos lá e tal, tá bom. Mas não deixa parado. Exato, que é o que fala na parábola dos talentos. Caramba, por que você não botou esse dinheiro na mão do banco, pelo menos para ter uma rentabilidadezinha, né? Para corrigir, né, a inflação. Minimamente. Aí a gente tem o perfil moderado, que é a pessoa que quer deixar a maior parte dela aqui segura, mas ela também está disposta a correr um risco, comprando um pouco de Bitcoin, umas ações da Tesla. Só que por que é importante diversificar? Cara, não sei se você viu agora, está falando muito sobre a bolha da inteligência artificial, Sim, né? Então, um barulho aí, né? Não sei se a inteligência artificial vai continuar assim. Eu acredito que não vai parar, né? Mas não sei se não foi super valorizado o que está acontecendo na Bolsa dos Estados Unidos com relação à tecnologia. Não sei, mas então eu tenho uma grana lá, mas não uma quantidade que... Né, uma parte, né? Uma parcela. E tem a pessoa que tem o perfil arrojado ou agressivo, né? Que é o cara, tipo um Luiz Barça da vida. O cara é um gênio e ele deixa tudo que ele tem em ações, renda variável. Mas é o perfil dele. Então não dá para eu padronizar, mas você precisa estudar para entender qual que é o teu perfil.
eu falo sempre para começar no arroz e feijão, continuo investindo em empresa do Brasil, continuo gostando da renda fixa está pagando 15% ao ano. Caramba, isso é muito. Renda fixa nos Estados Unidos está pagando 3%, né? Então, é muito. Só que eu também gosto de investir em outras coisas. Então, diversificação, diversifique. Lá em Eclesiastes fala sobre isso, né? Você não sabe qual que vai dar certo. Sim. Então, planta semente em vários lugares, porque se uma der ruim e a outra der bom, compensou ali. Você está com uma carteira equilibrada. Agora, a pessoa que bota tudo num investimento só, se der ruim, você está lascado. Então, independente de ser esquerda ou direita, eu diversifico, invisto no Brasil, acredito no Brasil, acredito que tem potencial, mas também acredito que lá fora a gente pode ter oportunidades muito melhores e eu não posso ter tudo nessa moeda aqui. E aí no meu canal tem várias aulas, tem uma live de 3 horas de duração onde eu ensino tudo sobre investimento, tudo de graça. Então é só dar o play lá e aprender. Só que tem muita gente que não tem preguiça de ver. Para quem olha o gráfico do Bitcoin, desde que ele foi criado, é absolutamente normal ter uma grande queda depois de uma grande alta. Tá. É normal. E cara. depois sobe do... Depois sobe mais ainda. Mais ainda. É que nem quando ele bateu 40 mil dólares. Uhul! Máxima histórica. Caiu para 16. Mais de 50%. Aí, recorde, 60 mil. Aí caiu para 40. Depois bateu o recorde, 90. Depois caiu. Agora bateu 124, 125. Cai. Normal. Né? O problema é o que eu falo. O problema é quem é ignorante não estuda. Qual que é o erro do ignorante? Quando o Bitcoin está em alta, vou comprar. Quando cai, ai, caiu, vou vender. Cara, não tem inteligência nenhuma nisso que você está fazendo. Disso, Então, eu agora, por exemplo, aproveitei para comprar mais, né? Pô, tá em promoção, bateu 87 mil. Tá ótimo, né? Olha lá, Bitcoin em promoção. Daí é muito barato. Eu tô comprando agora mais barato que quem comprou na alta, né? 30% de desconto, né? Isso aí. Só que isso, você tem que ver se é o teu perfil, se você está disposto a correr esse risco, ou se vai ser a pessoa que vai ficar agoniada e vai, ai meu Deus, caiu, vou vender. Pô, aí você vai perder dinheiro atrás de dinheiro, porque não tem inteligência nisso, né? Então, eu gosto de Bitcoin, eu acredito, eu falo, né? Essa é a minha opinião. Quando eu olho para trás, tem muita gente que olha e fala, caramba, devia ter comprado quando ele custava 10 mil dólares. Cara, pode ser que daqui a 10 anos ele bata $1 milhão e você olhe chorando porque hoje você não comprou por 100, né? Você já estava vendo um artigo, tem gente que faz previsão à torta e à direita, né? Eu estava vendo um artigo, acho que era na Exame, ou na Veja, o Banco Central Europeu, não é o Joãozinho da esquina, nem minha tia, o Banco Central Europeu escreveu lá num artigo, é plausível, é aceitável, dá para ser possível que um dia o Bitcoin valha 10 milhões de dólares. Uau! Já pensou se valer? Eu não sou tão otimista assim. Mas, cara, se ele bater 300 mil dólares, já é 3, 4 vezes o valor que ele está hoje. É alta volatilidade, mas é um negócio que eu acho interessante e não consigo pensar em alguém que não tenha hoje.